caso surpreendente. O Nate começa o vídeo dizendo que ela ficou muito bem de preto e que ela é muito linda. E em seguida ele pergunta o nome dela e depois que ela diz o nome pra ele, ele fala que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta pra onde ela vai tão bonita assim e como ela pergunta por que, ele fala porque ele gostaria de conhecê-la. Ele fala que ela poderia mostrar o lugar pra ele e diz que ele é novo na cidade. E como ela fala que precisa ir, ele pergunta se ela tem namorado. Ela fala que tem namorado, mas ele diz que ele não está ali agora e pede o número dela. Ela fala que está bem do jeito que está, mas ele diz que pode ficar melhor. Ele pergunta se ela é fiel e ela diz que ela é muito fiel. Então ele fala que respeita isso e deseja um ótimo dia para ela. E depois de ver ele entrando no carro, ela decide voltar e a primeira coisa que ela pergunta é se o carro é dele. E ele responde dizendo que ela está vendo ele dentro do carro. Ela fala que o carro dele é muito legal e ele agradece e diz que acabou de comprar. Ela pergunta para onde ele estava indo e ele diz que estava indo para casa relaxar. Ela fala que se ele quiser, ela pode mostrar a cidade para ele e ele diz que pensou que ela estivesse ocupada. Então ele pergunta por que ela agiu como se tivesse. E depois que ela diz que até tem algo para fazer, mas que não é nada importante, ele pergunta se realmente ela tem namorado. Ela fala que tem namorado, mas que eles não andam muito bem e já o Nate fala que ela disse que era fiel. Ela pensa um pouco para responder e diz que é fiel. Então ele pergunta se ela é fiel porque ela está ali falando com ele. Ela fala que não vê nenhum problema em conhecê-lo, mas ele diz que tentou conhecê-la, mas que ela não demonstrou nenhum interesse. E ela diz que agiu assim porque ela tinha acabado de conhecê-lo. Ele muda de assunto e pergunta se ela está afim de curtir uma piscina. E ela pergunta onde. E ele diz na casa dele. Ele ainda fica ali mais algum tempo conversando com ela, mas por final ela acaba aceitando curtir uma piscina na casa dele. E nesse momento, dentro do carro, o Nate pergunta se ela conhece aquela música, ela não é fiel. E ela diz que não conhece. Ele fala que pensou melhor e que ele acha melhor ela sair do carro dele porque ela tem namorado e que ela é interesseira. Mas ela diz que não é interesseira. Ele pergunta então por que ele tentou conversar com ela, mas ela não demonstrou nenhum interesse e que depois de ver a Lamborghini, ela voltou batendo na janela dele. Ela fala que ficou pensando quando ele disse que era novo na área e que então resolveu voltar. Ele fala que depois de ver o carro dele, ela até aceitou curtir uma piscina na casa dele e que pra ele ela é interesseira. Ele fala que não gosta de interesseiras e que tendo dito isso é melhor ela sair do carro dele. E ela fala que tudo bem e já ele deseja uma ótima caminhada pra ela. Onaia se aproxima, pergunta se está tudo bem e tenta se apresentar, mas ela dá um tchau pra ele. Ele pergunta se ela não vai dizer o nome pra ele. Ela pede pra ele parar de segui-la e fala que ele é esquisito. Ele pergunta por que esquisito e fala que só está tentando conhecê-la. E em seguida diz que está tudo bem e deseja um ótimo dia pra ela. Mas quando ela vê ele entrando no carro, ela volta chamando por ele. E quando ela se aproxima, ele pergunta e aí, e já ela pergunta se o carro é dele. Ele diz que sim e fala que ela está vendo ele sentado no carro. Ela pergunta o que ele queria dizer, mas ele fala que não tem mais nada para dizer porque ela foi muito rude com ele. E depois que ela pede desculpas e fala que não está num dia muito bom, ele pede para ela esperar e diz que ele vai sair do carro. Ele sai do carro, pergunta o que ela quer e diz que ele não está com muito tempo. Ela diz que não deveria ter falado assim com ele e fala que gostou dele. Ele pergunta se isso é verdade porque ela falou daquela maneira com ele. E depois que ela pede desculpa, ele pergunta de onde ela é e ela diz que é de Dallas. Ele pergunta quanto tempo ela está ali e ela diz que há 4 anos. Ele fala que no começo ela não estava interessada em conhecê-lo e pergunta por que agora ela está. E ela pergunta se ele quer que ela seja sincera. Ela diz que ele parece alguém que vai poder cuidar dela. Ele pergunta o que ela quer dizer com isso e ela diz, por exemplo, pagar o aluguel dela. E ele pergunta como assim pagar o aluguel. Ele fala que isso é muito louco e diz que vai embora. Ele pergunta o que ela está fazendo e pede para ela sair da porta do carro dele que ele quer entrar. E já ela pede para ele tirar ela dali. Ele fala que precisa entrar no carro e como ela pede o número dele, ele pergunta para que ela precisa do número dele. E mais uma vez ele pergunta para quê.
Ela pergunta se ela pode entrar no carro e ele fala que ela pode dar a volta. Ela pergunta se ele está brincando e pede para ele prometer, e já ele pede para ela entrar. E já dentro do carro ele pergunta por que ela resolveu voltar para falar com ele. Ela pede para ele dar uma olhada nele e fala que ele é incrível. Ela fala que ele tem roupas legais, o cordão e o carro. Ele fala que não tem muito tempo para perder e que vai ser melhor ela dar um fora do carro dele. Ela pergunta se ele quer expulsá-la do carro e fala que ela acabou de entrar. Ela fala que não vai sair e diz que acabou de entrar. Ele fala que não está de brincadeira e que não vê sinceridade nela e diz que vai abrir a porta. Ela pergunta o que ele está fazendo e ele fala que não está tentando segurar a mão dela. E em seguida ele fala que ela pode pegar as coisas dela e sair. Ele fala que ela fez uma série de coisas sem sentido e diz que ela é interesseira e deseja um ótimo dia para ela. Essa garota estava correndo tranquilamente quando Nair pergunta se está tudo bem. E quando ela para, ele repete a pergunta. Ele pergunta o nome dela, mas ela diz que não, pede desculpas e fala que precisa ir. Ele fala que não vai tomar muito tempo dela e que ele gostaria de conhecê-la porque ele é novo na cidade. E como ela diz que ele não faz o tipo dela, ele fala que ele não precisa fazer o tipo dela porque a princípio ele só está tentando fazer uma amizade. E em seguida ele tenta pegar o número dela, mas ela simplesmente pede desculpas, então ele deseja um ótimo dia para ela. E agora, quando ela volta, ele fala que é bom vê-la novamente e pergunta o que aconteceu. Ela pergunta se o carro é dele, ele diz que sim e pergunta o que aconteceu. Ela fala que voltou para falar com ele, mas ele fala que ela acabou de dizer que ele não faz o tipo dela. Ela fala que ele faz um pouco o tipo dela, mas ele diz que não foi o que ela fez parecer alguns minutos atrás. Ela fala que ela estava no meio do treino dela e que ela leva a sério. E ele pergunta então por que ela resolveu abrir uma exceção. E sinceramente ela diz porque deu para ver que ele é bem sucedido. E o Nair finge estar surpreso, mas em seguida fala que pelo menos ela foi sincera. E depois que ela diz o nome pra ele, ele se apresenta e fala que é um prazer conhecê-la. Ele fala que gostou muito das tatuagens dela e pergunta quantas tatuagens ela tem. E ela diz que tem 18 ou 19. Ele pergunta se ela é solteira e ela fala que tá no meio de uma situação. Ele fala que não gosta de estragar o relacionamento de ninguém, mas ela fala que tudo bem. E em seguida ela pede o número dele e ele pergunta por que ela quer o número dele. E como ela diz porque ela quer poder conversar com ele. Ele fala que ela não queria conversar com ele antes de ver o carro e pergunta se isso tem alguma coisa a ver com o carro. E ela diz que um pouco e fala que gosta desse tipo de carro. Bom, e depois disso não demora muito até ele a convidar para entrar no carro. Ela entra no carro e fala que está muito quente, ele fala que já vai ligar o ar. Ele pergunta há quanto tempo ela está nesse relacionamento. Ela fala que provavelmente há cerca de 1 ano e fala que ela está passando por um divórcio. E ele fica surpreso porque ela não fez parecer que era algo tão sério e pergunta por que ela está se divorciando. Ela fala que se casou com 18 anos e ele pergunta com quantos anos ele tinha e ela fala que 24. Ela fala que tentou fazer dar certo, mas que estava fadado desde o começo ao fracasso. Ela conta que desde o começo ele não quis casar com ela e que depois ainda traiu e fala que ele era do exército. O Nair fala que ela era muito nova e que 18 anos é muito nova. Ela diz que como já não estava dando certo, ela foi deixando ele de lado e conversando com outros caras. Ele muda de assunto e pergunta qual o tipo de cara que ela gosta. Ela fala que gosta de um homem bem-sucedido e que saiba o que quer na vida. Ele pergunta se ela quer alguém bem-sucedido porque ele vai poder ter o seu próprio dinheiro ou se também porque ele vai poder ajudá-la a pagar as contas dela. Ela fala que definitivamente ela quer alguém que possa dar um suporte pra ela. Ele fala que sinceramente desde o começo ele está achando que ela é interesseira e que ele não gosta de interesseiras. Ela diz que não é interesseira, mas ele fala que ela disse que o tipo dela é alguém bem-sucedido. Ele fala que percebeu que ela não faz o tipo dele porque ele não gosta de interesseira. Ele também fala que ele acha melhor terminar essa conversa por aqui porque eles não vão chegar a lugar nenhum. E ela diz que tudo bem. Ele fala que está tudo ótimo e termina desejando um bom dia pra ela.